maiores preocupações, independente da idade, é perder a memória. A gente sabe que um dos conceitos primordiais do envelhecimento é a nossa capacidade de decidir, é a nossa autonomia. E hoje, diante de tantas distrações, não é? Vira e mexe eu falo sobre o poder que o celular tem, tantas opções de escolha, o poder dos streamings, o poder dos jornais, são tantas informações, a gente tem dificuldades, não é, de se concentrar, a gente tem dificuldade de ter atenção, aí essa concentração, atenção, foco, a gente está sempre sob pressão. Então o jovem, eu coloco o jovem mesmo com 20, 25, 30, vira e mexe, estou muito esquecido, não durmo bem, não como bem, tenho insegurança em relação ao meu emprego. Imagine então nesse processo do envelhecimento. E aí, como geriatra, é claro que eu vou falar do processo de esquecimento na pessoa idosa, porque muitos filhos acham que não, a minha mãe está esquecida, mas é da idade. Recentemente, uma senhora de 81 anos, primeira vez lá no consultório, com uma vida não muito fácil, ela viúva e perdeu 2 filhos, e ela se coloca numa situação de muita radicalidade, perdeu recente uma irmã que morou com ela, esses 2 filhos ela perdeu depois do marido, o marido perdeu há 10 anos, esses 2 filhos, um de um acidente, outro de um câncer, e há um mês essa irmã, ela foi lá no consultório em função de uma cuidadora, enfim, que chegou até meu nome. E uma das coisas que ela diz, olha, doutora, eu estou muito bem, eu estou um pouco esquecida, mas eu estou muito bem. Eu vim aqui porque, né, ela me indicou e é importante, eu estou sozinha, então eu queria entender se esses esquecimentos realmente querem dizer alguma coisa, porque para mim, imagina, sozinha, esquecer, como é que vai ser? Ela não é tão sozinha assim, ela tem sobrinhos que mal ou bem param, né? Mas sim, ela mora com 3 cuidadoras. E aí, então, eu coloquei para ela, eu fiz algumas avaliações, normalmente a gente faz testes de triagem, a gente faz o MOCO, minimento, o teste de relógio, fluxo verbal, minicog, aí vai aí da expertise e da vontade, assim, né, do médico, geralmente o geriatra, o neurologista, o psiquiatra, e esses testes dão um direcionamento até você, se for necessário, pela idade, por fins legais, por uma importante divisão de conduta, se realmente for uma demência. Então eu coloquei alguns pontos para ela que eu quero dividir aqui. Então, esses esquecimentos, eles estão acontecendo de uma forma ocasional ou eles são regulares? Eles atrapalham o autocuidado? Porque, por exemplo, vira e mexe eu esqueço. Ih, meu Deus, que dia é hoje? Hoje é segunda, hoje é terça? Às vezes a gente se perde nesse automatismo. Eu tô num dia a dia frenético, eu também esqueço. Ih, vai ver que hoje é domingo? Ih, não, hoje é sábado. Mas a gente tem manias, modos, estratégias, formas de logo se orientar. A desorientação no tempo e no espaço, para quem, né, tá abrindo quadro de demência, ela é muito clara. A pessoa lê jornal, mas não sabe que dia é hoje. A pessoa tá vendo televisão, tá conversando, mas não sabe que dia é hoje. Ela não se interessa, ela não tem uma agenda, não tem um calendário, não tem aquelas folhinhas que antigamente tinha, que era muito carola. Então ela está totalmente desorientada, ela não sabe o ano que ela está, ela não sabe o dia da semana, ela não sabe o mês. Então se é segunda ou terça ou quarta, ou se é dia, sei lá, hoje é dia 3 de junho, ela não vai saber, porque ela está desorientada no espaço. No tempo, desculpa. Agora, desorientação no espaço, quando ela pode, às vezes, se perder. Geralmente, a desorientação temporal vem primeiro, normalmente, tá? Normalmente. Começa de uma forma sutil. Depois, a desorientação no espaço. Essa é numa fase um pouco mais avançada, mas ainda na fase leve, se perde na rua, tem dificuldades de, por exemplo, ela vai ao mercado, no mesmo mercado sempre, normalmente o mercado tem as prateleiras, né, certinho, só muda às vezes em cima e embaixo por conta do preço, mas normalmente onde é produto de limpeza, onde é a geladeira, onde é o arroz, normalmente isso já quem frequenta há muito tempo sabe.
e ela se perde ali, ela se perde voltando para casa, ela tem dificuldade, o que eu vim fazer na rua mesmo? Às vezes até onde mora. Eu lembro de uma vizinha, anos atrás, meia-noite, eu fiquei assustadíssima, né? Meu filho, ela toca lá, eu quero entrar, eu moro aqui. Eu, não, a senhora mora do outro lado, né? Eu lembro que foi até engraçado, eu tive que interfonar, né? Para a cuidadora, para buscar. Então, esses esquecimentos, eles atrapalham o dia a dia. E que tipo de esquecimento é esse? É um lapso de memória. Quer ver um outro exemplo? Eu tenho dificuldade de evocar nomes. Aquele artista, que nome? Aí tempos depois só surge, né? Ou eu tenho dificuldade para nomear, né? Sei lá, eu quero aquela fruta aí amarela, gostosa. Aí eu comia com casca e tudo, só descascar assim. Será que é uma laranja? Será que é uma tangerina? Então, a gente tem que perceber se são episódios de esquecimento ou se esses esquecimentos estão constantes e que tipo de esquecimento é esse. Um outro exemplo, esse esquecimento está acompanhado de mudanças de comportamento. Que comportamentos são esses? É mais apatia? É mais euforia? Está mais compulsiva? Está mais retraída? Está com mais, digamos assim, receio de sair de casa? Está mais retraída no sentido de estar desconfiando quando sai na rua, seja pelo medo de cair ou medo das pessoas, se sente insegura, se sente vulnerável. Essa pessoa apresenta também um comportamento mais choroso, além de medroso, alteração no padrão do sono. Então, um esquecimento com alteração de comportamento. E um comportamento que não são altos e baixos, não são momentos de tristeza. Principalmente dessa senhora que eu contei que estava em luto, né? Porque perdeu a irmã há pouco tempo. Esses momentos de tristeza ou de mudança de comportamento são cada vez mais visíveis, perenes, estáveis e não flutuações. Isso é um outro ponto também para se pensar em termos de esquecimento. Então, o esquecimento ele vai acontecer num processo de envelhecimento normal, que é a senescência. Mas até que ponto esse esquecimento realmente é um processo normal, tal qual as rugas, a perda do ror da pele, às vezes um cansaço, uma perda, redução do reflexo, por exemplo, uma lentificação, né, na junção das ideias, está um pouco mais lento, isso acontece, ou são esquecimentos que atrapalham o dia a dia, atrapalham o autocuidado. Quer ver um outro exemplo? Tomadas de decisão. É uma tomada de decisão equivocada, de uma forma, assim, infortuita, errada. Isso pode acontecer. Eu fui comprar uma roupa, eu queria azul, mas só tinha vermelho, no final eu comprei vermelho, mas cheguei em casa, meu sapato não combina. Tomei uma decisão errada. Ou é uma falta de discernimento, uma falta de uma análise, uma falta de uma sabedoria intrínseca a uma situação que exige uma inteligência, um juízo de valor, não é? Por exemplo, vamos, sei lá, à missa, vamos, aí a sua mãe pega um biquíni, opa, não é uma tomada de decisão errada de usar uma roupa com chapéu, sem chapéu, ou com um sapato assim, sapato errado. Biquíni não é adequado aí numa igreja. Outro dia, recentemente, um maître, né, esses famosos aí, restaurante, né, como é que é? Maître, né, chefes, foi de terno e gravata na praia. O que ele queria dizer, assim, nem todo mundo sabe um código de roupa, né, dress code, né, então eu falei do biquíni na igreja, ele falou que ninguém vai de terno na praia, muito menos de chinelo num restaurante mais chique, requintado. Isso foi polêmica, tá? Não tô aqui fazendo polêmica. Mas é só para vocês entenderem que uma tomada de decisão, ela pode ser errada, equivocada, por uma tomada de decisão, investir errado, sei lá, escutei o gerente, ou li no jornal, a bolsa caiu, mas no outro dia não caiu mais, enfim. Ou não. Ou uma tomada de decisão por uma falta de juízo de valor, um discernimento, um julgamento mais adequado que exige bom senso, que exige organização das ideias, que junta valores éticos dentro, né, de um costume, dentro de ritos e por aí. Então, nem todo esquecimento é demência, mas é importante entender
que hoje, diante de várias pressões, a pessoa idosa também sofre pressões, ela vai ficar ansiosa, ela vai ter dificuldade de dormir, ela vai ter pressão alta, às vezes por uma questão relacionada ao esquecimento, e ela vai se sentir culpada, e não necessariamente ela tem demência. Então é muito importante apoiar, muito importante entender o que está levando esse esquecimento. É medicação? Tem medicação que causa esquecimento, boca seca, prisão de ventre, muitas medicações para incontinência urinária. Olha só que interessante. Tem outros comemorativos físicos, não é? A própria depressão, né? Eu comentei desse caso, uma senhora que ficou, né, sem a irmã e já tem uma história de vida dura, então ela tem uma personalidade mais distímica, né, mais sofrida, com um maior grau de tristeza. Às vezes me pareceu, não, eu estou exagerando, mas podia ser uma anedonia também, né, uma indiferença. Então é importante a gente ter esse discernimento. Nem todo esquecimento. E os jovens, né? Eu não tenho ainda 50, estou chegando lá, daqui a pouco eu já estou fazendo 50 anos e vira e mexe eu esqueço. Outro dia o remédio do meu gato eu botei na gaveta, olha, guardei tão bem guardado que eu não sabia. Rodei a casa inteira, falei com a minha braça direita, meu Deus, cadê o remédio do gato? E depois, plim, caraca, tava na gaveta. Então, assim, a gente precisa se preocupar, claro que precisa, mas a gente precisa investigar. Por isso a importância da busca de informação, como você está fazendo aqui. Curso, tenho Desvendando as Demências para isso, tem outros vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram também, e de outros profissionais. Importante é buscar a informação correta. Não adianta só lá no Google, não adianta só lá nas fake news, não adianta só a vizinha. Todo mundo vai ter uma história, todo mundo vai ter algo para contar. Então, se cerque de pessoas de confiança, se cerque de boas informações, se cerque de pessoas com um maior número, né, de experiências, não só aquele exemplo de uma pessoa só, mas busque a informação. Isso é o mais importante na hora do discernimento para você cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, entender também de você, que não é porque você está esquecida ou porque você cuida da sua mãe que tem demência que efetivamente você também vai ter demência. Isso é até um papo para um outro filme.